E o Maduro, hein? Oi, eu sou o Mini Drew. Nicolás Maduro, para quem não sabe, é um ditador venezuelano que seguiu os preceitos chavistas até 2013. E desde então, tem se criado um modelo político que se aproxima das ditaduras mais rígidas que conhecemos. E o que a eleição de Maduro de 2024 nos prova? Que a democracia leva sempre a modelos ditatoriais posteriores. E principalmente nos lembra que a esquerda adora pôr a mão no seu voto. Em 2024, as eleições venezuelanas ocorreram como previsto pela democracia. Os meios de comunicação, por sua vez, noticiaram que 134% dos eleitores do país foram votar, e o candidato principal da oposição, com uma expectativa de 70% dos votos, saltou de uma montanha para um buraco negro e recebeu 44%. Diversos microcandidatos que deveriam receber 1% dos votos receberam quase 5% cada um, e Maduro, de uma expectativa de 31%, conseguiu incríveis 51,2%, igual seu companheiro da Venezuela do Sul, que em 2022 teve 50% dos votos. E é interessante que, de modo prático, o que a esquerda fez no Brasil em 2022 se enquadra nesse show inteiro. Eles tentaram colocar o máximo de jovens de 16 anos para votarem, acabou se mesclando com uma grande movimentação do meio libertário para votar em nulo ou branco, e mesmo assim a expectativa era que o Bolsonaro iria ganhar. Mas isso foi provado empiricamente que o Brasil é mais uma democracia saudável, sem problemas. Este é o show da democracia, e em especial a de esquerda. Como diria Kim Jong-un, essas eleições com mais de um candidato causam muitos problemas. E não demorou muito para a verdade explícita ficar clara. E rapidamente veio à tona que as eleições venezuelanas de 2024 foram fraudadas, com 70% dos venezuelanos votando no candidato da oposição, González. E logo em seguida, o regime de Nicolás Maduro entrou em crise. E esta não é a primeira vez que uma querida democracia das repúblicas democráticas populares faz algo parecido. 3 palavras favoritas dos ditadores aí. E podemos fazer uma análise histórica das eleições de esquerda. Viajando para o pós-Segunda Guerra Mundial com o início dos governos comunistas, temos a eleição polonesa de 1947. A nação europeia eslava passava pela primeira eleição pós-Segunda Guerra Mundial. Os candidatos da oposição foram perseguidos até o dia das eleições. Apenas candidatos comunistas eram autorizados a fazer campanha sem impedimentos. Os resultados divulgados foram falsificados. Em áreas onde o governo tinha controle suficiente, algumas das urnas foram simplesmente destruídas ou foram substituídas por urnas cheias de votos preparados. E no fim da eleição, a Frente da Unidade Nacional, o partido de extrema esquerda polonês, recebeu 80% dos votos. Um ano antes, em 1946 na Romênia, a nação europeia também passava por uma situação similar à polonesa. Os líderes comunistas expressaram confiança em vencer com até 90% dos votos. E o meio que eles conseguiriam isso é muito simples. O Partido Comunista Romeno havia garantido, para vencer as eleições, eles iriam usar fraude. Em viagem à Romênia, o embaixador britânico relatou que nenhum cidadão acreditava que aquela eleição seria verdadeira. O embaixador americano Harriman afirmou que uma conversa com o diplomata soviético, o mesmo acreditava que em janeiro de 46, o Partido Comunista Romeno não era capaz de reunir mais do que 10% dos votos. As discussões dos líderes comunistas romenos não eram de como ganhar, e sim de quanto fraudar as eleições. O embaixador soviético afirmou que enquanto a liderança do partido estimava ganhar com 60% a 70% por meio de certas técnicas, alguns membros almejavam fraudar até 90% dos votos. Durante a campanha eleitoral, a violência e a intimidação foram usadas em massa contra os não comunistas, com até o exército intervindo a favor do Partido Comunista, e em todo o país, os boletins de votação foram incendiados imediatamente após a conclusão da contagem oficial, uma ação que impediu qualquer investigação, e os comunistas venceram com 70% dos votos. Quem imaginaria? Avançando para o século XXI, podemos analisar a nação etíope, as eleições de 2005 na Etiópia, na África. As primárias da eleição mostravam resultados que a oposição de direita tinha uma grande vantagem valendo todos os assentos disputados no governo. Os observadores da União Europeia avaliaram muito negativamente aquele processo eleitoral, que quase não houve transparência dos votos, onde apenas 29% das sessões rurais foram provadas e apenas 36% das cidades urbanas foram provadas, enquanto simultaneamente a mídia estatal anunciou a vitória da esquerda enquanto os votos ainda eram contados. Foram relatadas ocorrências de irregularidades e interrupções em todo o país, e quando a oposição da esquerda começou a denunciar tudo isto, o governo iniciou prisões dos líderes a serem colocados em prisão domiciliar, enquanto centenas de forças do exército e de segurança
pública começaram a patrulhar as ruas da capital. E no fim, a esquerda etíope venceu com 62% dos votos, ocorrendo protestos em massa sobre isso, onde 60 mil pessoas foram presas. Viva a democracia! Em outro caso, na nação africana do Zimbábue, em 2008, a Frente Patriótica Socialista fez 90% dos votos, onde uma eleição de 2 turnos, os dois partidos socialistas lutaram para quem fazia o jogo mais sujo na política, com a decorrência de perseguição política, fechamento de jornais, prisões de manifestantes, acusações de fraude, por apenas uma margem de 3% de votos entre os partidos, cujo no segundo turno, os partidos acabaram fazendo um acordo de candidatura única, que levou a 90% dos votos à Frente Patriótica Socialista. Mas no fim de tudo isso, mesmo que a ONU desejasse intervir para analisar a eleição, a África do Sul se opôs, e ficou por isso mesmo. Outra eleição muito duvidosa foi em 1992, em Angola. Angola estava em uma situação parecida com Zimbábue, dois partidos de extrema esquerda disputando para a presidência. E mesmo com observação da ONU, a eleição foi muito polêmica. A eleição entre a UNITA e o Movimento Popular foi polarizada. Estima-se que 500 mil eleitores da UNITA foram privados do direito do voto, além que estima-se que haviam 100 sessões eleitorais clandestinas, com inicialmente o Movimento Popular tendo a maioria, mas as tensões acabaram alavancando tanto que levou ao retorno da Guerra Civil do país. Voltando novamente ao pós-Segunda Guerra Mundial, temos a Hungria, nação europeia que passaria por uma das maiores articulações políticas da esquerda. O Partido Comunista Húngaro, em 45, esperava ter 70% dos votos, uma suposta vitória fascinante, mas na verdade ele conseguiu 17% dos votos, perdendo majoritariamente para o Partido dos Agricultores. Os comunistas não deixariam isso passar. Como a região ainda era ocupada pelos soviéticos, em 47 ocorreram novas eleições, onde durante esses 2 anos, os soviéticos deram posição-chave para o Partido Comunista Húngaro. E no ano da nova eleição, os soviéticos sequestraram, deportaram e prenderam líderes políticos da oposição, enviando muitos para gulags na Rússia, também fazendo uma perseguição política nomeando a oposição de reacionários ou antidemocráticos, onde muitas vezes foi usado como motivo de prisão. Já seu vizinho, a Tchecoslováquia, também passaria por problemas de fraudes da esquerda. Em 1948, nas eleições parlamentares, após 3 anos de ocupação soviética, o governo já havia infiltrado comunistas no exército e na polícia. Todos os cargos no governo eram escolhidos a dedo pelo Partido Comunista. Esquerdistas alinhados a Moscou ocupavam quase todos os cargos chaves no governo, e naquele ano, ao invés de manter uma eleição democrática, o governo optou por fazer uma eleição onde só teria a opção de aprovar ou rejeitar uma única lista de candidatos comunistas. Outra citação válida é as eleições iugoslavas de 1945, que foram marcadas por uma pesada perseguição à oposição monarquista, também com uma forte opressão a manifestações contra o Partido Comunista de Tito e fechamento de jornais. Mesmo sendo muito popular entre o povo, isto tudo ocorreu. E voltando à modernidade, temos casos de vizinhos latino-americanos. As eleições bolivianas de 2019 deu-se com a vitória do Partido Socialista com 47% dos votos. A vitória foi fortemente contestada pela população boliviana. A empresa de segurança da eleição afirmou que houve múltiplas irregularidades e violações de procedimento. O candidato socialista Morales simplesmente optou por renunciar após as acusações. E realmente, quando a Bolívia divulgou as cédulas, foram descobertos casos incluindo manipulação generalizada de dados, além de registros alterados e falsificados. Tudo isso que eu citei até agora, meus caros, é ignorando os governos de esquerdas das repúblicas socialistas, como as eleições em Cuba, que são feitas com partido único, o Partido Comunista de Cuba, que é o único com direito a concorrer às eleições, ou a República Popular da China, onde as eleições têm sido altamente limitadas pelo monopólio do poder do Partido Comunista Chinês. Também temos a primeira nação comunista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que teve eleições em 22, 24, 27, 29, 31, 35 e 37, todas elas manipuladas e fraudadas pelo governo com fortíssima perseguição política. Também temos o nosso querido caso da República Democrática da Coreia, que claramente é o melhor exemplo de democracia. Mas uma pergunta ainda fica: por que da democracia? A democracia é simplesmente a forma mais fácil de se dominar uma classe social. Afinal, não é um governante virtuoso que está preparado para estar ali de 4 em 4 anos, e simplesmente é um utilitarismo baratíssimo. Indo pela ciência política, podemos contemplar alguns filósofos que criticam veementemente esse modelo, como Maquiavel, Thomas Hobbes e até mesmo Aristóteles. Poderia facilmente gerar um debate sobre
sobrenaturalismo contra utilitarismo, mas resumindo, o homem não pode naturalmente viver com a liberdade. Mas tudo muda após observações de Tocqueville, que quando visitou as Américas concluiu com seus estudos sobre liberdade e igualdade que a democracia seria muito melhor para a Europa do que uma monarquia parlamentar. E assim, começaram a se formar aquelas democracias de conceito europeu. O caso disso tudo é, obviamente como tudo que se decora naquele continente, influenciou o planeta Terra inteiro. De modo histórico, a esquerda surge aristocraticamente. Na Revolução Francesa, os primeiros esboços de uma esquerda popular viriam a se formar só na regência napoleônica, e eles ainda tentariam dar golpes. Tanto que em 1848, a esquerda tentou forçadamente assumir o poder nas jornadas de junho daquele ano, mas literalmente não teve apoio da população, nem sequer dinheiro. Mas posteriormente, Karl Marx iria começar a falar sobre reformas socialistas de governo, e aí já viu no que vai dar, né? A esquerda, com a ideia comunista em mente, buscou atualizar seus estudos de ciência política, de um modo que tentasse agradar mais a boca do povo. E nisto aí, escolheram a democracia. Antônio Gramsci percebeu que a guerra do proletariado não ajudaria necessariamente numa dominação de massa, já que não causaria uma boa visão ao povo e nem ajudaria o proletário. O que levou, no final de contas, à abrangência de uma social-democracia que já era prevista desde o começo. A esquerda viu na social-democracia e na própria democracia um meio fácil de controle de massas e de manter a massa aquietada. A esquerda aprendeu que a democracia com utilitarismo ilusório é a forma mais prática de controlar o povo. Se possível, democracias populares de partido único também são muito bem-vindas a eles. Mas quando esses regimes adoecem e começam a falhar em se manter, gerando acusações de fraude tanto entre facções de esquerda quanto em dualidade de direita e esquerda, como se deu na Nicarágua em 2006, onde as eleições levaram a volta de Daniel Ortega para o poder, mas foram cercadas de alegações de fraude e irregularidades, onde os líderes socialistas foram acusados de manipular o sistema eleitoral para garantir sua vitória, ou casos como o da eleição venezuelana de 2024, onde após 1998, 2000, 2006, 2012, 2018, anos eleitorais com vitórias da esquerda, mas todas essas repletas de acusações pesadas de fraudes e manipulações, finalmente em 2024 esse sistema entrou em crise na competição com a oposição de direita, e deixando que muitos esperavam para o final, as eleições do Brasil de 2022 e as de esquerda no geral são simplesmente fraudulentas porque a gente vê com clareza no Brasil o que acontece. É um curral eleitoral onde a esquerda consegue se manter no poder através de táticas populistas, acordos políticos, sistema democrático de direito, em que esses regimes sempre, caso eles vejam necessário, caso a situação aperte, caso tudo pareça perdido, vem necessidade, irão fraudar, manipular, intervir e te eliminar se for preciso. Esse ciclo eleitoral da democracia é um pesadelo ao nosso povo. É um dos maiores factores que destroem o nosso país e nos deixam na miséria e na agenda internacional, onde somos meramente fantoches. Caso a esquerda ganhe nos Estados Unidos, a esquerda ganha no Brasil, fazendo com que esse estado de servidão que o nosso país está se mantenha intangível. Lembrando que a Venezuela de Maduro é uma ditadura, e toda ditadura de esquerda ou direita vai pregar o máximo de meios para se manter no poder, mas por práticas reais, os regimes de esquerda acabam por tender mais a fraudes e ditaduras. Agora, para finalizar o vídeo, permita-me compartilhar com vocês um momento de reflexão profunda. Hoje eu não tô aqui falando só como um cidadão indignado, mas como alguém que acredita fervorosamente em um potencial imenso dessa nação. O nosso sistema eleitoral já está muito abalado. Fraudes eleitorais que deveriam ser eventos isolados tornaram-se uma praga que corrói as bases da nossa nação como um todo. Não podemos aceitar mais aqueles que se utilizam de artifícios patifes e canalhas para se manter no poder. Estamos em um país onde o interesse de poucos se sobrepõe aos interesses da maioria da população. E isso, meus compatriotas, é inaceitável. Precisamos de uma reforma profunda que permita ao Brasil e ao brasileiro atingir todo o seu potencial, acreditar e lutar por um Brasil justo, onde todos têm a oportunidade de crescer e prosperar. Um Brasil onde a educação e a saúde são prioridades reais, e não só promessas vazias de campanha. Um Brasil onde o trabalho honesto é valorizado. Isso tem que deixar de ser meramente um sonho, um devaneio, e tornar uma realidade, uma luz, verdadeiramente que possamos acreditar. Todos nós lutemos para que isto se decore. Eu não estou aqui para pregar o caos ou a desordem, mas sim uma revolução onde cada brasileiro entenda o poder de sua escolha e a importância da sua participação ativa na política desse país.
A luta é grande, mas a causa é nobre. Um Brasil que possamos legar com orgulho às futuras gerações é prioridade. Avante, Brasil! Pelo bem da nação, pelo bem de cada brasileiro, lutaremos por um Brasil mais justo. Eu sou o Mini Drew e obrigado por assistir.